Muito bem, estamos de volta! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente por aqui, professor Marco Xavier. E nesta aula vamos conhecer uma função um pouco explorada nas demonstrações, que é a função DataDiff. Nós já apresentamos no nosso treinamento diversas outras funções que processam datas, como a função dia trabalho total, dia da semana, funções dia, mês, ano, função texto, também é uma função bem interessante nesse cenário, e uma função bem completa na análise e processamento de dados é esta função DataDiff. E ela tem algumas características bem interessantes. Vamos começar a explorar essa função a partir de agora. Primeiramente, ela apresenta a diferença entre duas datas e ela pode retornar algumas destas combinações, que são chamadas de unidades. Então, vou começar primeiro. Temos aqui uma data inicial, que é a data mais antiga. A data final deve ser a data mais recente, então fique atento, fique atenta com esse detalhe. Vamos acionar aqui a função DataDiff, inserimos o sinal de igual e aí começa o detalhe interessante. Quando você começa a digitar o nome da função DataDiff, você começa a escrever e percebe que ela não aparece na lista de funções do Excel. Mas na verdade ela está aqui sim, tá? Basta você terminar de inserir a função. Então coloca lá data e vamos aqui na sequência diff. E um detalhe importante, você tem que digitar o parênteses. Você vai lá, abre o parêntese. Quando você abre o parêntese, você percebe que esta função existe e está disponível no Excel. Então tem esse detalhe aí que é bem interessante. É uma função que está dentro do Excel, mas ela não aparece como se fosse uma função convencional. Aí você pesquisa aí os materiais indicando o motivo, né, a razão desta função não estar disponível. Na verdade, essa aqui é uma função antiga, uma função de compatibilidade com o Excel com as versões do Lotus. Lotus foi uma das primeiras versões antes da Microsoft, antes do Excel, tá? E por conta disso, né, o Lotus 123, que é uma versão bem anterior à do Excel, para manter a compatibilidade, eles mantiveram a função dentro do Excel, mas ela não foi catalogada como uma função da Microsoft. Ela está disponível, mas de certa forma acabaram esquecendo de cadastrar, de registrar ela aqui na ferramenta, tá? E temos alguns relatos que, dependendo do tipo de combinação, essa função acaba não sendo tão precisa assim. Mas nos testes aí ela acaba sendo muito eficiente, então vale a pena você utilizar. E é claro que você deve saber a sequência, então ela é bem simples. Primeiramente, você deve começar com a data inicial. Você pode clicar ou digitar a data inicial, ponto e vírgula, que é o padrão. Na sequência, você vai clicar ou digitar a data final. Lembrando que a data final deve ser a mais recente. E agora, depois do ponto e vírgula, nós temos as unidades. Então, unidades são essas letras, essas combinações aqui, para ele definir que resultado que ele vai trazer. Vamos começar primeiro com essa primeira unidade, que é a letra Y. Você deve inserir da maneira que está indicando aqui. Abra aspas e insira a letra Y, de preferência maiúscula para evitar erro, tá? Nome de função do Excel sempre maiúsculo, tá? Fecha o parêntese. E como está indicando aqui no nosso resumo, essa combinação, né, essa unidade Y, ela vai retornar o total de anos completos entre duas datas. Então veja que eu comecei aqui no ano de 2023 e eu terminei no ano de 2024. Vamos pressionar Enter e ele vai lá. Ele retorna 1, ou seja, entre essas duas datas eu tenho um ano completo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2025, né? Vamos arredondar aqui na data final 2025. Ah lá, agora já tenho 2 anos completos. Então lembrando, se o ano não foi completado ainda, tá 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses, ele não vai contabilizar o segundo ano, só anos completos, tá? Vamos repetir agora aqui embaixo a segunda configuração, a segunda variação, que, como está indicando aqui, ele vai retornar o número de meses completos. Quantos meses completos eu tenho entre aquelas duas datas? Então vamos lá, vamos chamar de novo aqui a função DataDiff. Então veja que eu começo a escrever a função, ela não aparece, eu tenho que terminar de escrever.
data diff e eu vou lá e abro parêntese. Eu tenho que abrir parêntese na mão. Se eu pressionar tab, ele também acaba não aparecendo. Então abrir parêntese, agora ele indica que está lá. Então todo Excel tem isso daí, tá? Só repetir desta maneira que vai funcionar. Data inicial é a mais antiga, ponto e vírgula. Vamos indicar agora a data mais recente, que é a data final, ponto e vírgula, e agora a unidade, nesse caso a letra N, e vamos colocar a letra N entre aspas duplas. Fecho o parênteses, então observa como foi montado, é bem simples, bem tranquilo, e quando eu pressiono Enter, ele informa lá que eu tenho aqui entre aquelas duas datas, no caso aqui, um total de 25 meses completos, tá? Então, ou seja, são 2 anos e poucos, né? E nesse caso, esse resultado está informando isso, que entre essas duas datas já foram completados 25 meses, tá bom? Na sequência agora, vamos analisar essa próxima unidade, que seria aqui o total de dias entre essas datas. Quantos dias eu tenho completos entre essas duas datas? Então agora ficou fácil, é só chamar lá, igual data diff, abra parêntese, data inicial, que é a mais antiga, ponto e vírgula, data final, que é a mais recente. Após o ponto e vírgula, abrimos aspas simples e vamos inserir a letra D. Fecho aspas e fecho parêntese. Então, neste nosso cenário agora, nós temos 772 dias completados entre essas duas datas. Então, para aqueles profissionais que trabalham com RH, controle de estoque, fabricação de produtos, qualquer cenário que envolva análise entre duas datas, esta função pode ser muito útil e muito interessante. Tá? Na sequência agora, vamos lá analisar as próximas unidades. Agora, o próximo aqui ele vai mostrar a diferença entre meses, diferença de meses, ignorando os anos. Então agora ele só quer saber os meses. Então vamos nessa então. Data diff. Abrimos o parêntese. Clicamos na data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, e agora entre aspas duplas, YM. A combinação YM. E, é claro, lembrando, não tem tradução para outras línguas, tá? Isso aqui é universal, tá? Quando você trabalha com Excel em várias linguagens, as funções, elas recebem traduções, né? Mas nesse caso aqui do DataDiff, isso aqui é universal, essa configuração é única no mundo inteiro. Então, claro, ela não sofreu nenhuma atualização. Nesse nosso caso aqui, é só pressionar a tecla Enter e tá lá. A diferença entre meses é 1. Analisa bem aqui, ó. O mês 10... foi a data inicial. O mês 12 é a data final. Então de 10 para 12 são 12, são 2. Só que completos é apenas 1. Então do mês 10 para o mês 12, completados foram 1 mês. Está faltando mais um pouquinho para completar o segundo mês. Então é essa análise que ele vai fazer aqui. Logo na sequência aqui, vamos chamar o DataDiff novamente. Abrimos o parêntese. E agora é o YD. Então vamos nessa aqui. Data inicial, ponto e vírgula, data final. Vamos abrir ponto e vírgula primeiro, né? Abrimos aspas e vamos acionar a unidade YD. Vamos colocar aqui, colocar direitinho aqui, ó. YD. Fechou aqui o aspas e fechou o parêntese. Ele vai mostrar agora a diferença de dias, ignorando os anos completados. Então, nesse nosso caso, vamos dar Enter. Isso quer dizer o seguinte: do mês 10 até o próximo mês 12, levando em consideração esses 2 dias, são 41 dias, tá? Então, essa é a análise que ele vai fazer. Do mês 10 até o próximo mês 12, levando em consideração essas duas datas aqui, esses 2 dias, a diferença é de 41 dias completos, tá bom? E para terminar aqui, a última configuração é o MD, que é a diferença entre dias. Aqui ele vai ignorar os meses e os anos. Então vamos acionar a função DataDiff, é só você começar a escrever DataDiff, você tem que abrir parêntese, você vai clicar na data inicial, ponto e vírgula, clica na data final, ponto e vírgula, você vai abrir aspas, abrimos aspas, e vamos inserir aqui a combinação, né? A unidade
ND. Fecha aspas, fecha o parêntese e aí pressionamos Enter. E veja, o resultado é o seguinte: do dia 28 até o próximo dia 8, são 10 dias completos, tá? Então, do dia 28 até o próximo dia 8, 10 dias completados aí, tá bom? Bem interessante, muito útil, vale a pena você dominar, hein? E agora com você, pratique estas manobras e é claro que aqui em cima vão aparecer mais vídeos com mais truques e macetes do Microsoft Excel. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.